Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos referente aos filósofos clássicos da Grécia Antiga, nesta videoaula nós vamos dinamizar um pouco a respeito do pensamento aristotélico. Em outras palavras, nós vamos contextualizar um pouco a respeito de Aristóteles, que é considerado um dos clássicos da filosofia grega ocidental, antiga. E nós vamos ver que Aristóteles, dentro do campo das teorias, dos estudos filosóficos, as suas contribuições vão ser em várias áreas do conhecimento. Vão ser influentes principalmente no campo da política, na ética, na antropologia, na busca do conhecimento científico, o conhecimento epistemológico. Nós vamos ver que Aristóteles vai ter grande referência no campo da física, da metafísica, da lógica. Vai ser um dos críticos às teorias das ideias de Platão. Platão, em outras palavras, foi o professor de Aristóteles. Então, Aristóteles, por ser discípulo de Platão, Aristóteles não foi aquele professor que somente ouvia os ensinamentos de Platão. Ele também foi um dos críticos, um dos maiores críticos do pensamento platônico. A teoria dualista, a teoria das ideias propostas por Platão, então teve como Aristóteles o seu principal expoente, o seu principal ponto crítico. Então a filosofia de Aristóteles, em outras palavras, é uma crítica ao pensamento platônico. Não somente platônico, mas também ao pensamento pré-socrático. Nós vamos ver que Aristóteles, em outras palavras, ele vai desenvolver uma filosofia mais sistemática, mais baseada no campo do conhecimento científico. Vai haver uma estruturação a respeito do conhecimento. Outro ponto importante que cabe a nós discutirmos aqui é que Aristóteles ele vai ser um dos responsáveis pelo Liceu, né, a construção do Liceu. Podemos dizer também que seria uma segunda academia na Grécia Antiga, em Atenas, né, uma segunda faculdade de ensino superior. Isso no mundo grego antigo. E que teve como um dos principais alunos, podemos dizer assim, Alexandre Magno, conhecido também como Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, que teve Aristóteles como seu professor, certo? E dentro de algumas obras expostas por Aristóteles, eu vou destacar três. A Ética Nicômaco, que é referente ao seu pai, a Metafísica e a Política, entre várias outras, mas essas três eu vou trazer como principais expoentes do pensamento aristotélico, entre várias outras. Nós vamos ver que Aristóteles ele vai trazer também uma nova significação ao conceito de filosofia. Aristóteles, por exemplo, ele vai dizer que a filosofia ela não tem finalidade própria, diferente de outras áreas do saber. E por ela não ter uma finalidade própria, uma finalidade específica, isso é que vai fazer com que ela se torne diferente de outras áreas, de outros conhecimentos. Então isso também traz uma reflexão a respeito do conceito de filosofia, né? Nós vamos ver que Aristóteles, o seu pensamento vai ser muito referente nas eras seguintes, nos períodos seguintes da história da filosofia, porque ele vai buscar desenvolver um saber pelo saber, a construção do saber baseado no amor da sabedoria, que isso logo vai ser referente ao conceito que ele vai trazer de filosofia, por não ter essa finalidade própria. Em outras palavras, ele vai trazer uma importância do conhecimento para a obtenção e plenitude da essência humana. Mais especificamente, nós vamos dizer que sem conhecimento e sem a cultura, podemos dizer assim, isso vai fazer com que nós sejamos semelhantes a um animal. Então, pela construção do conhecimento que os seres humanos desenvolvem, que é a sua plenitude, o conhecimento, o saber, é algo que completa a essência humana. E é esse algo que nos completa, que nos diferencia, por exemplo, do restante dos animais. Então, sem cultura e sabedoria, nada separa a espécie humana dos animais. Então, ele valoriza, ele traz uma relevância a respeito da busca pelo conhecimento, que, para ele, é a plenitude da nossa essência humana, da alma, mais especificamente. Trazendo para o campo da política, um pouco do pensamento aristotélico, nós vamos ver que Aristóteles, na Apolítica de Aristóteles, por exemplo, o seu estudo, as suas investigações, os seus pensamentos filosóficos, vai ser baseado nos sistemas políticos e nas normas, nas leis
que existiam na sua época, lá na Grécia Antiga, em Atenas propriamente dito. Então, na teoria política de Aristóteles, ele vai buscar amenizar os inúmeros conflitos e problemas que ocasionavam pela distinção das classes. Ele não vai trazer um sistema único. Ele vai dizer que um sistema que poderia trazer uma ideia de justiça para a polis seria a democracia. Mas ele vai também dizer que a aristocracia, buscando a felicidade coletiva, também pode ser um sistema associável nessa polis. Lembrando que polis é um termo grego que significa cidade, cidade-estado. E dentro da concepção política de Aristóteles, o seu principal objetivo em amenizar esses conflitos entre democracia e aristocracia, em buscar compreender os sistemas políticos e as leis da Grécia Antiga, o principal objetivo no campo da política, além de criticar o dualismo platônico, seria desenvolver a ideia de uma cidade justa para todos, buscar desenvolver ações que focassem o bem-estar social dos cidadãos da polis grega de Atenas e que, no final de tudo, pudesse desenvolver uma felicidade coletiva dentro dessa cidade justa, dentro de ações baseadas na polis grega, né, baseada nos sistemas políticos e nas leis que vigoravam em Atenas. Então, esses eram alguns dos objetivos de Aristóteles. E, como eu já coloquei anteriormente, ele era um dos críticos ao pensamento platônico e, dentro das concepções políticas, ele criticou a ideia de sofocracia, aquela ideia de colocar somente um grupo social para participar da política, que seriam os reis filósofos, né, aqueles que teriam alguma sabedoria, algum conhecimento. A ideia de uma cidade imaginária, né, que é o que Platão coloca. O dissolvimento familiar, né, separar as crianças dos pais, por exemplo, para essa educação, para a cultivação do rei filósofo e até mesmo dos outros cargos na polis que Platão colocava, e o autoritarismo, que era um dos pontos também que é apresentado na obra República de Platão, a respeito dessa cidade ideal platônica, né? A ideia de rei filósofo. Então, eram algumas críticas que Aristóteles fez ao seu professor, né? Que no caso foi Platão. Aqui nós temos alguns argumentos, alguns pontos a respeito do pensamento político de Aristóteles, né? Que ele vai dizer que o homem é um animal político, né? Por ser projetado a viver em sociedade. É um termo que é muito exposto aí nas mídias, até mesmo a respeito do pensamento aristotélico. Aqui uma citação a respeito da Ética Nicômaco. E nós vamos ver que, a respeito do pensamento político e baseado também no pensamento ético, Aristóteles, na Ética mais propriamente dita, ele vai escrever uma obra chamada Ética Nicômaco. Como eu já expliquei anteriormente, Nicômaco era o seu pai, então a escrita, o desenvolvimento dessa obra é referente ao seu pai, que tinha como objetivo, o fim último da essência humana seria desenvolver atividades baseadas em busca da felicidade. Em outras palavras, em um termo grego, a eudaimonia. Então, o objetivo da vida humana é buscar a felicidade. O fim último de todas as atividades humanas seria a felicidade. Então, para que eu pudesse, de fato, alcançar a felicidade, eu não posso viver o excesso, né, de determinadas ações, de determinadas atividades, nem posso viver por falta, né, de atividades em si. Então, nós vamos ver que ele vai buscar o melhor caminho para todos, para que possa chegar à felicidade, seria buscar o meio termo das coisas, o justo meio, ou a justa medida. Aqui eu cito alguns exemplos, por exemplo, quando as pessoas entram em relacionamentos, aquela pessoa nem pode ser muito dura, mas também não pode ser muito, demonstrar afeto por demais. A questão dos alimentos, a pessoa nem pode exagerar na alimentação, nem também pode fazer uma dieta muito rígida, né? Então, dentro do pensamento aristotélico, desses exemplos que eu trago aqui, entre vários outros, nós poderíamos dizer, é que nós devemos buscar a justa medida das coisas, né? O justo meio. Nem podemos ficar em excesso e nem também podemos estar no excesso
constantemente. Nós devíamos buscar o intermédio das coisas. Como Aristóteles coloca na Ética Nicômaco, o justo meio, a justa medida sobre as coisas, sobre as atividades em si. Ok? Então aqui eu trouxe um pouco do pensamento aristotélico e até a nossa próxima videoaula. Até mais.